Boa noite. Daremos início a mais uma edição do Jornal Educativo. Boa noite a todos. Começa o julgamento mais esperado do século. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. E a educação é colocada em pauta. E trazemos os questionamentos. Estudar precisa ser mecânico? É uma questão um pouco discutida, não é? Isso mesmo, Letícia, mas que na última semana vem dando o que falar. A questão é que as atividades acadêmicas andam sendo cada vez mais mecanizadas. Os métodos de ensino até driblam esse fato com certas dinâmicas, mas acaba sendo de fato maquiagem. Quando se pergunta aos alunos o que eles almejam alcançar com os estudos, as respostas são sempre as mesmas. Quero ser rico, quero ter estabilidade financeira, bancar minha família, etc. Mas e os sonhos? O que há com os sonhos mais íntimos dos estudantes? Muitas vezes são considerados no primeiro momento estudantil e em seguida são julgados como coisas que não dão estabilidade, uma boa vida e afins. A verdade é que, por mais clichê que pareça, temos essência e a beleza dela traz projetos incríveis, onde muitas vezes faz com que o ser humano em si tenha estabilidade financeira e prazer no que faz. O colunista Lucas nos trouxe mais informações. Vamos dar uma olhadinha? Boa noite, Lucas. Olá, boa noite a todos. O julgamento do sistema educacional tem gerado muitos debates. E é claro, a gente não poderia ficar de fora. Entrevistamos o estudante de História, Matheus Russalelli, que é a favor do que foi exposto no julgamento. Vamos ouvi-lo ao que tem a dizer. Boa noite. Queria aqui falar um pouco nesse jornal sobre os resultados do PISA 2018, no qual teve seus resultados divulgados em 2019. Falar que os resultados do Brasil não são nada bons, são alarmantes. E cada vez mais fica nítido que precisa o investimento em educação de base, principalmente nas escolas públicas, que mostram uma grande disparidade para os colégios particulares. Precisamos de governantes que apliquem políticas públicas boas nas escolas, seja com tecnologia de ponta, seja com salas com ventiladores, dentre outros. Que se invista também na carreira do professor, que o professor tenha vontade de se especializar cada vez mais, fazer cada aula uma aula diferente, que possa alavancar nossos alunos, que são o futuro do nosso país. Precisamos disso cada vez mais. Bom, vimos aí a fala do Matheus. Muito bem colocado, muito bem posicionado. Muito obrigado, Matheus. Abrimos então
uma outra questão. Qual é a importância da vida acadêmica para você, Lucas? Bom, essa é uma pergunta que indaga diversas questões, pois deve-se entender a vida acadêmica além do diploma, além do exercer função, advogado, médico, professor. Pensar no modo de sobrevivência através da vida acadêmica requer trazer diversidade. É entender que, quando se estuda, por exemplo, letras, a gente pode também trabalhar na indagação de roteiros, vivenciar projetos de escrita independente. É conseguir desenvolver habilidades para trabalhar com diversas coisas. Logo, vemos que a importância da vida acadêmica é criar uma base de sobrevivência por um outro olhar. E esse olhar não significa necessariamente ser um olhar baseado na escassez, e sim na expansão de como sobreviver a esse mundo acadêmico, com estabilidade e, claro, com prazer no que se faz. Vamos ouvir agora o posicionamento de outras entrevistadas. Leilane e Dayara, por favor. Eu concordo com tudo que foi dito. A maioria das escolas estão preocupadas em medir a capacidade do estudante pelo que é imposto para eles dentro da sala de aula, dentro da escola, e não o conhecimento que ele já adquiriu antes mesmo de entrar na escola, que permeia toda a trajetória do aluno. E esse é o método tradicional de ensino, que busca medir o aluno como se ele fosse um número, individualmente, pelas notas que ele tem nas provas, nos testes, não de uma maneira que de fato faça o aluno crescer como um sujeito pensante e crítico. A escola está preocupada em formar o aluno para que ele seja mais um, e não para que ele se destaque. Perfeita colocação. Se as escolas hoje aderissem uma estratégia construtivista, levariam em consideração tudo que o aluno aprendeu ao longo da vida. Dessa forma, a escola ia vivenciar na prática que o aluno ele não chega à escola como uma tábula rasa e todo o seu conhecimento pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o estudante ele deixa de ser apenas um ouvinte e passa a ser o protagonista do seu próprio percurso escolar. Também contamos com a contribuição da população em geral e selecionamos alguns vídeos para que vocês pudessem saber quais são as opiniões, as diferentes opiniões. O vídeo falando sobre a educação na atualidade, eu vi algumas coisas, alguns elementos que eu achei infundados, né? Um deles mesmo é quando se fala que as escolas estão robotizando os alunos. Para a educação hoje em dia precisa ter uma certa padronização para estar se passando conhecimento para os alunos. E outro elemento também que eu achei um pouco equivocado foi quando se fala sobre as avaliações, né, sobre as provas, que dizem que as provas não seriam o melhor meio para se avaliar o aluno. Já eu discordo disso, né, que as provas é uma das melhores ferramentas para estar se avaliando o aluno. E com isso, eu achei esse vídeo um pouco sem fundamento. A educação do século XXI se destaca por ser um local de acolhimento, no qual vamos deixando aquela forma engessada de dar aula aos alunos e tentando colocar assuntos quais eles se identifiquem. E assim ressaltando seus talentos e visando a saúde mental. Focando também no conforto e na alimentação, para que o ensino seja leve e prazeroso. Paulo Freire é um exemplo disso, quando traz a educação com sentido, levando o assunto até o aluno, e não o contrário. O qual produtivo é o dia a dia fora do mundo acadêmico? Quantas virtudes observamos que possuímos dentro de nós quando não partem dos livros?
Nossos talentos naturais são desenvolvidos através de atividades pessoais e interpessoais fora da academia, o que é ótimo, pois percebemos o qual vastos somos e o qual grandiosa é a nossa capacidade de expansão. A grande dúvida na maioria das vezes é saber equilibrar isso. Quantas vezes você deixou de tentar aprender violão porque tinha texto demais para ler e cálculos para responder? Então, é sobre isso. É sobre dar atenção e exercer os talentos que as vontades que nascem conosco. Entender nossa necessidade e acolher as tais. A vida acadêmica é necessária e traz equilíbrio para a mesma em parâmetro com as particularidades que há em nós que é essencial. Para isso, podemos ver alunos e futuros profissionais com mais ânimo em estudar e trabalhar, desenvolver funções e criar projetos com amor e dinâmica, com remuneração e saúde. Saúde essa mental, junto ao prazer do acontecimento. Jornal Educativo, onde a pauta é o seu conhecimento. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos.